Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função sobrejetora, injetora e bijetora. Vamos então. Sobrejetora. Dado uma função f de A em B e definida por f de x igual a x ao quadrado, conforme o diagrama de flechas abaixo. Então, qual é o domínio, né, dessa função, baseado nessa relação de A em B? Então, tem o conjunto A, que é composto por menos 2, menos 1, 0 e 1, e o conjunto B, 4, 1 e 0. Então, temos que o domínio da função vai ser justamente menos 2, menos 1, 0 e 1. Isso aqui é igual ao próprio conjunto A. Quem é o contradomínio? Vamos ver quem é o contradomínio aqui. O contradomínio é justamente o próprio conjunto B, composto por 4, 1 e 0. A imagem, então, a imagem da função vai ser justamente onde chegam as flechas, né? Então, chega a flecha em 4, em 1 e em 0. 4, 1 e 0. Note aqui a particularidade dessa relação. Você tem um contradomínio e você tem uma imagem, e ambos eles são iguais. Quando isso acontece, em que todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A, então, isso é, a imagem de F é igual ao contradomínio de F. Quando isso acontece, nós dizemos que a função ela é sobrejetora. Vamos a um contra-exemplo aqui. Deixa eu dividir a tela aqui. Digamos agora que a gente tem uma função g de n em n, são dos números naturais. Então, onde você enxergar o A, né, o conjunto A, são todos os elementos dos números naturais. E o B, todos os elementos dos números naturais. E ela é definida por g de x igual a 2x mais 3. Vamos ver se ela atende o mesmo critério que nós vimos aqui no exemplo anterior. Se ela é sobrejetora. O que a gente faz aqui? Nós atribuímos valores. Vamos pegar aqui para um x igual a 0. Nós vamos ter um g de 0, ó, g de x. Então, eu estou fazendo a substituição aqui do x pelo 0, porque eu estou atribuindo valores. O g de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 mais 3. Isso é igual a 3. Vamos fazer igual a 1. Lembre que os números naturais, eles começam de 0, 1, 2, e assim sucessivamente. 3 até o mais infinito. Sempre lembrando que infinito não é um número. Infinito é só uma ideia. Deixa eu colocar aqui melhor. São 3 pontinhos. Mais infinito e eu fecho aqui a chave. Então, eu vou fazer x igual a 1. Para x igual a 1, um g de 1. 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 é 2, mais 3 é igual a 5. X igual a 2. Vamos fazer um x igual a 2. Então, a gente tem que procurar um g de 2. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. E assim sucessivamente. O que a gente tem que observar aqui? A gente observa que o conjunto imagem dessa função g, ele vai ser igual a, começa em 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Mas antes disso, aí eu pergunto, baseado nessa informação aqui, qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio de g? O domínio de g é n. Qual é o contradomínio de g? O contradomínio de g também é n. Note que a imagem ela é diferente do contradomínio, porque o contradomínio sendo n, isso pressupõe que ele tem que ter o 0, tem que ter o 1, tem que ter o 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. A mesma coisa aqui para o domínio. O domínio é igualzinho aqui. Mas minha imagem, ela começa em 3, ela pula o 4, 5, pula o 6, ele vai o 7. Então, falta na imagem, por exemplo, o 0, o 1, o 2, falta o 4, falta o 6. Então, a minha imagem, ela é diferente do contradomínio. Então, não é sobrejetora. Ok? E vamos ver então como seria a função injetora. Vamos tomar aqui também uma função de A em B, definida por f de x igual a x mais 1. E representada pelo diagrama abaixo. Então, note aqui, nós temos um domínio, né? Qual é o domínio dessa função aqui? B e f vai ser o conjunto formado pelos números 0, menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio de f é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5. No caso do domínio, ele é o mesmo conjunto A. No caso do contradomínio, é o próprio conjunto B. E quem é a imagem, né, dessa função? A imagem dessa função são esses números aqui, desse subconjunto. Então, a imagem de f vai ser formada, é um subconjunto, né? Então vai ser 0, 1, 2 e 3. Então, de cara, ela não é sobrejetora, porque o contradomínio é diferente da imagem. Mas aí o que caracteriza ela ser injetora? É o fato de que cada elemento de A, né, ele está associado a um único elemento em B. Aí não importa se sobrou menos 4, sobrou 4, sobrou 5, mas veja a diferença aqui, é associado a um único elemento. Então, cada elemento de B está associado a um único elemento de A. Nós vamos voltar aqui, veja que nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, o número 1, o número do conjunto B, ele é associado a dois elementos do conjunto A, o menos 1 e o 1. Justamente porque a função define x ao quadrado. Se eu fizer menos 1 ao quadrado, é igual a 1. Se eu fizer 1 ao quadrado, é igual a 1 também. Então, aqui, eles acabam apontando para o mesmo elemento do conjunto B. Já nesse caso aqui, eu tenho só elementos distintos estão associados ao conjunto A. Cada elemento da imagem, cada elemento de IMF, cada elemento da imagem, ele é a imagem de um único elemento de A. Vou voltar aqui, ó. O número 1 aqui ele é a imagem de dois elementos de A, o menos 1 e o 1. E aqui não. Aqui cada elemento da imagem, individualmente, ele está associado a um único elemento de A. E aí você tem sobras. Você sobrou 4 e 5, isso não importa. Pode sobrar elementos em B. Então ela é sobrejetora quando você tem essa distinção. Você tem cada elemento está associado a um único elemento. Né? Então cada elemento da imagem está associado a um único elemento de A, da origem aqui do domínio. Então ela é injetora. Vamos fazer um contra-exemplo aqui. Deixa eu dividir. Digamos que eu tenha uma função g de R em R, definida por g de x igual a x ao quadrado mais 1. E aí, novamente, eu posso atribuir valores. Então, vamos dizer que, nós, como é de R em R, vamos começar aqui. Quem é o domínio? O domínio dessa função é R. Quem é o contradomínio dessa função? O contradomínio dessa função também é R. E qual é a imagem? Bom, eu ainda não sei. Mas vamos atribuir alguns valores e ver como ela se comporta. Então, vamos dizer que eu atribua para um x igual a 1, por exemplo. Então, x igual a 1. Eu tenho um g de 1. Eu botei 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 2.
Se eu fizer x igual a menos 1, eu estou pegando números aqui na minha cabeça que eu sei que vão funcionar. Mas eu poderia fazer uma tabela e atribuir alguns valores e ver o comportamento. Então, vou fazer o g de menos 1. O g de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 1. Isso também é igual a 2. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou ter aqui o 2 na imagem, dentre outros números, né? Não só tem o 2, mas o 2 em particular, ele já é imagem de dois elementos do domínio, né? Então, aqui eu tenho R em R. Então, eu tenho diversos elementos aqui. Mas, de cara, o 1 e o menos 1 e 1, saem flecha deles para a imagem 2. E, isso não pode aqui na definição da injetora, porque a injetora tem que ter minha imagem, cada elemento é único para um elemento do domínio. Então, aqui eu tenho o número 2, que é a imagem, ele não é único para um elemento do domínio. Você tem dois elementos do domínio que se associam a ele. Então, ela não é sobrejetora. Não é injetora. Não é injetora por causa disso. Ok? Então, para ser injetora, cada elemento da imagem está associado a um único elemento do domínio. Vamos agora ver a função bijetora. Então, novamente, eu tenho uma função de A em B, definida por f de x igual a 2x mais 1. Vamos observar no diagrama de flechas abaixo. Então, note que qual é o domínio, né, dessa função? Então, o domínio de f vai ser 0, 2 e 3. Qual é o contradomínio de f? Opa! Qual é o contradomínio de f? O contradomínio de f vai ser 1, 5 e 7. Então, no primeiro caso aqui, o domínio 0, 2 e 3 é o próprio conjunto A. No contradomínio 1, 5 e 7 é o próprio conjunto B. E quem é a imagem? A imagem de f aqui será o próprio conjunto B. Será 1, 5 e 7. É o próprio conjunto B. Então, eu tenho que a minha imagem de f, é igual ao contradomínio de f. Ela é sobrejetora. Mas também eu tenho que cada elemento da imagem, cada elemento da imagem, daqui a imagem, cada elemento da imagem, ele está associado a um único elemento do domínio. Então, note que ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é sobrejetora e ela é injetora. Por isso esse nome, bijetora. Vamos ver um contra-exemplo. Então, vou dividir aqui a tela. Cadê a caneta? Subiu aqui. Tá verde. Vou mudar a cor para vermelho. Vou dividir aqui a tela. Então, eu tenho uma função g de R em R, e definida por g de x igual, vou botar direitinho x, igual a x ao quadrado. Vamos verificar se ela é bijetora. E antes a gente vê, vamos lá, quem é o domínio? O domínio de g aqui é igual a R. Quem é o contradomínio de g? O contradomínio de g também é R. Agora a gente pode atribuir valores para no caso, para aplicar aqui a função. Então, digamos que eu tenho aqui um x igual a 2. Eu vou ter, então, g de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Vamos fazer agora um x igual a menos 2. Eu vou ter um g de menos 2, vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4 também. Então, eu vou ter a situação de eu tenho uma imagem, 4, dentre tantas, porque aqui é real, mas essa imagem ela está associada a dois elementos do domínio. Então, sai uma flecha do menos 2, sai uma flecha do 2, que aponta para a mesma imagem. Então, ela não é sobrejetora. Uma outra observação é que, note que sempre que eu escolher um x negativo, né, aqui no meu domínio, sempre que eu escolher um x negativo, eu sempre vou ter uma imagem positiva. Significa que a minha imagem G, ela vai ser igual a todos os
reais positivos. Então, os reais negativos estão excluídos. Se eles estão excluídos, então eu tenho a situação de que valores da imagem, né? Então, valores do contradomínio, na verdade, porque o contradomínio é o R completo. Então, eu tenho valores do contradomínio que vão ficar sobrando aqui. Então, vai ficar como se fosse essa injetora aqui, vamos dizer, sobrando valores. Então, assim, a imagem, então, são os reais positivos. E sempre vai dar positivo. Então, eu tenho aqui, meu contradomínio, ele é o real completo, minha imagem é o real apenas os positivos. Então, eu não tenho a relação em que não sobra nenhum no contradomínio, nenhum elemento no contradomínio, quer dizer, o contradomínio é igual à imagem. Eu não tenho essa situação. Então, recapitulando, ela não é sobrejetor. Então, porque a gente vê que tem valores no contradomínio, que é R, e esse valor não tem um valor correspondente, um valor de X correspondente no domínio. Não tem valor lá que não tem correspondente. Porque se é R, aqui eu vou ter, por exemplo, menos 4. Então, esse menos 4 ele não vai ter correspondente. Ele não vai ter correspondente no domínio. Então, ela não é sobrejetora. E ela também não é injetora, porque existem valores distintos de x no domínio que têm imagens iguais. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 4, eu tenho esse valor da imagem, e esse valor da imagem está associado a dois valores do domínio. Então, ela também não é injetora. Uma outra forma da gente analisar é através do gráfico. Digamos que eu tenha o seguinte gráfico. E então, a gente começa fazendo as perguntas, né? Qual é a imagem? A gente verifica se a imagem ela é igual ao contradomínio. Se é, ela é sobrejetora. Mas o primeiro passo que a gente observa é que, nesse gráfico aqui, a reta, cada ponto, ele cruza o gráfico aqui em um único ponto. Ele não cruza ponto coordenado, né? Então, você tem aqui, por exemplo, esse aqui está associado a 1, 2, 1, 2. Nesse outro aqui já está do 1,73, é um outro par ordenado. Aqui é um 2,5 com 4, então tem um 2,5 com 4. E assim sucessivamente. Você veja que sempre são pontos distintos. E aí a gente observa domínio e contradomínio da seguinte forma. Vou escolher uma cor aqui, um verde. Se eu traço retas, cadê aqui? Pronto, se eu traço retas verticais. Essas retas verticais, elas tocam o gráfico em apenas um ponto. E elas determinam onde inicia, em x, e onde termina, também em x. Então, isso aqui seria meu domínio da função. E aí, se eu traço agora horizontais cortam o eixo dos y, eu vejo onde é que minhas retas não estão tão retas, mas tudo bem. Então, eu vejo que ela começa em 2, a projeção do gráfico, né, da linha vermelha, ela começa aqui em 2 e segue até 7, que seria um 7. E isso aqui seria meu contradomínio. Vou puxar lá de cima. Isso aqui seria meu contradomínio. Assim, para cada valor do meu domínio, eu tenho o seu correspondente no contradomínio, o que vai dar a minha imagem de f. E eu tenho, para cada valor da imagem, eu tenho um único elemento do domínio. Então, ela é injetora. Injetora. E eu tenho que meu domínio, ele está definido, meu contradomínio está definido aqui no caso de 2 a 7, e ele é igual à imagem. Então, eu tenho que o contradomínio é igual à imagem. Então, ela também é sobrejetora. Então, recapitulando, vou apagar aqui tudo. Recapitulando aqui, se eu tenho uma outra cor aqui, vou pegar o vermelho. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico que sai daqui e faz uma coisa do tipo assim, veja que ele tem uma certa curva. Eu posso verificar quem é o meu domínio traçando retas que cortam x,
porque o X está definido no meu domínio. Olha, lembra, você tem um A e um B. Ficou muito ruim aqui. Você tem um A e um B. E aqui eu tenho o meu domínio. Então, todos os elementos de A, todos, eles terão uma flecha saindo. E eles vão tocar elementos de B. Eventualmente pode sobrar elemento em B. Mas vamos ver o que acontece aqui. Então, para o 1, veja que eu tenho 1. Para o 2, eu tenho 2. Para o 3, eu tenho alguma coisa lá também em Y. Então, eu quero saber qual é o meu domínio. Meu domínio é A. Aqui meu domínio. Meu domínio é A. E o meu domínio é o X, sendo que o B é o meu Y. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse gráfico aqui e vou projetar retas que passam pelo X, pelo eixo do X. E aí eu verifico, primeiro ponto, que ele só toca um ponto do gráfico. Essas retas verticais aqui só tocam um ponto no gráfico. Tocou aqui, uma. Essa aqui só tocou aqui, uma. Essa aqui só tocou aqui, outra e outra. Assim sucessivamente. Só toca em um ponto. Essa projeção aqui, do início ao fim da linha vermelha, ela vai me dar aqui na projeção em X, ela vai me dar o domínio. Então, o meu domínio aqui está de 1 a 4. Se ele for definido em R, então significa que ele tem todos os valores, por menores que sejam, aqui. Então, eu vou fazer essa representação do domínio de F como um intervalo fechado em 1 e fechado em 4. E agora, como é que eu sei o contradomínio? O contradomínio é o conjunto, aí eu tenho novamente o meu gráfico aqui pintado em vermelho, só que agora eu vou projetar, vou cruzar aqui projetando no X, até o final do gráfico da linha vermelha. E aí eu tenho aqui projetado de 1 a 4. Então, o meu contradomínio em F é igual também a um intervalo de 1 a 4, porque ER está definido para todos os valores, por menores que sejam, estão aqui. E a minha imagem? A minha imagem é igual ao contradomínio, porque eu vejo que eu saio de 1, eu toco em 1. Saio de 2, eu toco em 2. Então, eu tenho para todos os valores aqui do meu domínio, eu tenho um valor correspondente no contradomínio, que é igual à imagem. Então, nesse caso aqui, contradomínio é igual à imagem. Então, ela é sobrejetora. Cadê a caneta? Aqui. Ela é sobrejetora. E para cada elemento da imagem, eu só tenho um único elemento do domínio. Então, ela também é injetora. Se ela é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos ver um outro exemplo. Nesse gráfico, a gente já tem uma outra situação. Eu vou verificar primeiro meu domínio. Eu vejo onde começa o gráfico vermelho traçado, né? Então, eu traço linhas verticais, cortam X, para eu verificar meu domínio. Então, vou até o final. Com esses traçados, eu não só verifico se o meu domínio, mas eu verifico também se é função, porque essas linhas verticais elas só devem tocar uma única vez o meu gráfico. Bom, a projeção dessas linhas, ela me deu justamente esse intervalo. Então, meu domínio vai ser igual a fechado em 1, fechado em 4. Ótimo. Agora eu vou traçar horizontais aqui, cortando o Y. Nesse caso aqui, eu noto que tem situações que essas linhas horizontais que cortam o Y, elas estão tocando em 2 pontos do gráfico. Então, eu tenho 2 pontos do domínio, estão associados a 1 do contradomínio. Então, novamente, tenho 2 pontos aqui do meu domínio, estão associados a 1 ponto do meu contradomínio, né? Então, me dando a imagem. Então, nesse caso, por causa disso, a gente tem que ela não é injetora. Que ela tem justamente essa configuração aqui. Mas ela é sobrejetora. Então eu vejo aqui que o meu contradomínio começa em 2 e vai até 5 no máximo. Esse aqui é o meu contradomínio. E a minha imagem está contida aqui também, então é igual.
a minha imagem, para cada valor de x, eu vou ter um valor correspondente aqui em y, que faz parte do contradomínio e é a imagem. Então, nesse caso aqui, ela é sobrejetora, mas por ter dois pontos aqui tocando, né, o gráfico, quando eu traço as linhas horizontais, ela não é injetora. Então, ela não é injetora. Vejamos esse gráfico aqui. Note que aqui eu já pintei aqui em verde do 1 ao 5. Digamos que na definição eu tenha dito que meu contradomínio é igual ao intervalo de 1 a 5. A minha imagem, quando eu faço o projeto aqui, a minha imagem ela é de 2 a 5. Imagem igual a 2 e 5. Então eu tenho que contradomínio é diferente de imagem. Quando eu tenho essa situação, contradomínio é diferente de imagem, ela não é sobrejetora. Não. Deixa eu apagar aqui melhor. Não é sobrejetora. Mas ela é injetora, porque eu tenho para cada valor da imagem, de 2 a 5 a minha imagem, cada valor da imagem eu tenho um só correspondente do domínio. Qual é o meu domínio aqui? Meu domínio é de 1 a 4. Domínio de 1 a 4. Então, cada valor da imagem eu tenho um único correspondente do domínio. Então, ela é injetora. Então, nesse caso, ela é injetora, mas não é sobrejetora, então ela não é bijetora. E por aí vai. Se eu tivesse uma outra função assim, então de cara eu noto que eu vou ter, quando eu fizer minhas linhas horizontais aqui cortando o y, eu vou ter pontos do gráfico, né, mais de um ponto gráfico cortando o y. Então eu vou ter um mesmo ponto da imagem, aqui está a minha imagem, aqui, no contradomínio. Então, o mesmo ponto da imagem sendo associado a dois valores. Nesse caso aqui, ó, passou no 0 e passou no 1,5, digamos aqui. Então, eu tenho o 0 associa com esse ponto aqui, que é antes do 1, 0, qualquer coisa, e o 1,5 também. Então, ela é sobrejetora, mas ela não é injetora, por exemplo, nesse caso. Então, de cara, ela não é injetora, mas ela é sobrejetora, porque ela admite isso aqui. Verificando ainda, claro, o meu domínio. Então, se o domínio não foi definido, aqui eu não pintei nada em verde, então eu vou projetar aqui o ponto mais baixo, é esse aqui, e o ponto mais alto, que ela terminou, é no 3 aqui. Então, esse aqui é o meu contradomínio, que é de menos, chutar aqui, menos meio, menos 0,5 até 3. Esse é o meu contradomínio. Enquanto minha imagem, ela está partindo aqui, vamos dizer que seja menos 1,5, menos 1,5 até 6. Aqui no lugar do x tem um 6. Então, o meu domínio vai ser igual de menos 1,5 até 6. E esse aqui é o meu contradomínio. Minha imagem, como eu não defini, a minha imagem aqui vai ser igual ao contradomínio. Imagem igual ao contradomínio. Ok? E ela, por ter essa situação aqui de tocar, de ter uma imagem associada a dois elementos do domínio, então ela é sobrejetora. E nesse caso aqui? Nesse caso que a gente tem, eu já defini aqui, ó, eu tenho o meu domínio e o meu contradomínio. Então, esse aqui é o meu domínio, esse aqui é o meu contradomínio. E qual é a minha imagem? A minha imagem está definida justamente na projeção que eu faço, vou pegar uma outra cor aqui, nessa projeção que eu faço aqui em x. Então, ela vai do mínimo de 1 até 5. Então, a minha imagem é de 1 a 5, a minha imagem de f, né, no caso. Vai ser igual de 1 a 5. Então, veja que essa imagem é diferente do contradomínio. Assim, ela não é sobrejetora. E será que ela é injetora? Bom, você vê aqui, ó, eu tenho 2, está associado com 1. 3 está associado com 1. 4 está associado com 1. Então, quando eu faço aquele diagrama, só para a gente visualizar, eu tenho que na imagem aparece o 1, e eu tenho vários elementos, 2, 3, 4, 5, estão associados com o número 1. Então, ela não é injetora. Não é injetora. E ela é função, porque os traços aqui, as linhas verticais que eu traço,
elas só tocam um único ponto. Cada linha dessa só toca um único ponto do gráfico. Então, é função. É uma função que não é nem injetora, nem sobrejetora. E só para relembrar, por exemplo, se eu tiver um gráfico assim, isso não é função, como eu expliquei antes. Se eu traçar aqui, ó, cortando X, então esses traços verticais que cortam X, eles estão tocando em 2 pontos. Cada traço dele, eu tocou em 2 aqui, tá vendo? Aqui tocou em 2. Então, não é função. De cara, não é função. Se eu tiver um outro assim, ó, eu passo aqui, ó, só toca em 1. É função. Se eu tiver, por exemplo, assim, é função também, ó, só toca em 1. Mas se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, novamente, deixa eu ver. A gente vem assim, tá. Não é função, porque ó, tocou em 2, aí passou a tocar em 1. Mas tocou em 2, em qualquer momento, não é função. Ok? Então é isso. Esses são os conceitos básicos aí de função sobrejetora, função injetora e função bijetora. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!